paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Iremos ler do versículo 12 ao 13, depois leremos do 20 ao 25, depois do 31 ao 37 e depois do 42 ao 43, para que não venhamos a nos estender muito na leitura do texto. Leiamos, queridos. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que era a festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora a partir do 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. A partir do 31 ao 37 agora. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para encerrar, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela leitura desse texto e pedimos, ó Pai, que fale a tua igreja esta noite sobre o nome do Senhor. Deus, me coloque em tuas mãos como um vaso de barro, Senhor, que preciso, ó Deus, da unção e da tua graça, Senhor. Quero ser usado por ti, Senhor, para que não seja aquilo que eu desejo trazer à tua igreja, mas o que o teu Santo Espírito tem para falar ao teu povo esta noite, Senhor. Pai querido, repreende toda força contrária, toda a oposição à pregação da tua palavra esta noite, Senhor. Ó Deus, te peço, Senhor, também que venha tocar em minha garganta, Senhor, para que possa, ó Deus, conseguir
trazer a Tua palavra, Senhor, sem empecilhos e sem impedimentos, Senhor. Que não seja, Senhor amado, o mal-estar da gripe, nem o incômodo da garganta que vai impedir, Senhor amado, o Teu falar essa noite, porque Tu és o Deus poderoso e sabemos que Jesus é o médico dos médicos. Pai, me coloque em Tuas mãos mais uma vez e peço, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. É com grande alegria, queridos, que mais uma vez trazemos a mensagem à Igreja do Senhor. Hoje pela manhã não nos foi possível ministrar, mas fomos abençoados com a ministração da palavra através do servo do Senhor, pastor Eduardo, e hoje falávamos de manhã com os irmãos da possibilidade, mas graças a Deus nos sentindo melhor, estamos aqui com a incumbência de trazer a mensagem para a igreja esta noite. E é tão bom, queridos, quando podemos ver a igreja, a noiva do Cordeiro, tão linda, adorando o Senhor. Esse louvor, eu tenho certeza que subiu ao trono da glória de Deus. Quando encontramos com Jesus, é assim que acontece, querido. Não há ferrores. Oh, aleluia. É doce ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto relata um fato bem conhecido de todos nós. Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém para estar adorando, como era normal, estar celebrando a Páscoa. A Páscoa era uma grande festa, uma festa que o povo judeu ele realizava todos os anos, e esta festa ela iniciou há centenas de anos antes desse acontecimento, e o povo continuava ainda celebrando a Páscoa, sendo que a Páscoa, como todos nós sabemos, era a celebração da libertação do povo judeu, do povo de Israel, que vivia escravizado no Egito. E a festa tinha um significado muito interessante. A festa significava para as famílias, a festa começou a ser celebrada nas famílias, pois naquela noite em que o povo que vivia há centenas de anos, mais de 4 centenas de anos escravizado no Egito, sofrendo humilhação, sendo pisado, sendo humilhado ali no Egito, sendo escravizado, aquele povo, ele foi liberto de maneira tão maravilhosa naquela noite. O anjo da morte iria passar ali e iria ceifar a vida de todos os primogênitos, e foi instituído pelo Senhor Deus que todas as famílias se reunissem e matassem um cordeiro, e o cordeiro, o sangue dele seria derramado e seria aspergido na caiadura dos umbrais, das portas das casas, para que quando o anjo da morte passasse, ali naquela casa tivesse o sinal do sangue do cordeiro. E naquela casa os primogênitos seriam poupados, e ali seria a diferença entre a casa dos servos de Deus, dos judeus, dos israelitas, entre a casa dos egípcios. E queridos, e naquela noite assim aconteceu. Naquela noite Deus livrou os seus filhos da mortandade, e houve choro, houve tristeza na casa dos hebreus, na casa dos egípcios, mas Deus poupou, e todas as famílias que obedeceram e assim fizeram, alcançaram o livramento. Foi algo que apontava já para o Cordeiro de Deus, algo que apontava-nos para o livramento da condenação deste mundo. Era aquele Cordeiro que já simbolizava, tipificava, né? Seria uma sombra daquilo que iria vir, que seria o Cristo poderoso, Jesus, que iria morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
E durante anos e anos as famílias, elas celebravam assim aquela festa, né? Eles matavam um cordeiro, aquele cordeiro era assado e o sangue, né, daquele cordeiro era derramado e a família se reunia, né? Naquela noite eles celebraram, e quando foi de manhã, então eles tiveram a palavra de Faraó para que eles saíssem do Egito, e assim eles saíram do Egito de uma forma tão maravilhosa. E durante anos e anos as famílias se reuniam e os líderes das famílias eles contavam a libertação tão maravilhosa que Deus havia dado ao seu povo, né? E era uma festa, e no início as famílias pequenas elas se reuniam, duas famílias se reuniam para celebrar essa festa, né? Então a família pequena, provavelmente um cordeiro iria ser muito para aquela família, né? Então eles se uniam, né, para celebrar a festa, né? Eu não sei se essa questão do número da família só era determinante para isso, né? Porque tem uma turminha aí, né, que, vou te contar, uma família só acho que deveria ter matado 2 cordeiros, porque a turma se alimenta legal, né? Então eu acho que se você fosse vizinho de alguns aí, né, uma turminha que tem aqui na igreja, eu acho que era meio arriscado convidá-lo para comer o cordeiro lá na tua casa, né? Ia faltar cordeiro. Mas naquela época o povo era mais, eu acredito que o povo era mais disciplinado, né? Então, por isso que foi dada a ordem para que dividisse o cordeiro entre 2 famílias. Mas, querido, aquela festa ela se prolongou pelos anos e anos, e a obediência, porque foi um estatuto perpétuo, o povo permanecia obediente àquele mandamento, e durante anos e anos eles nas casas faziam isso, até que um dia, quando Deus orientou o povo que fizesse isso no templo, né? Então o cordeiro passou a ser sacrificado no templo, lá em Jerusalém, e vinham pessoas de diversas cidades e se reuniam naquela festa, e era uma festa bonita, mas ao longo do tempo aquela festa perdeu o seu significado. O cordeiro deixou de ter a importância. Aquela festa virou mais um ponto de encontro, talvez uma grande expo, né? Não tem a expo, eu gosto, que o pessoal se reúne para fazer compras, e ali as pessoas se reuniam, se encontravam, os amigos se viam, né? E todo ano era feita aquela festa, mas aquela festa ela já não tinha mais o significado, o povo já não se lembrava tanto da libertação e já não atribuía aquela libertação ao Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso estava sendo esquecido, já não estava mais sendo glorificado. O povo tinha mais o intuito de se encontrar, de estar em Jerusalém. Lá era vendido muitos tecidos finos, eram vendidos roupas e tecidos de linho, né? Eu diria que se estabelecia um grande shopping ao ar livre, né? E as pessoas iam comprar e iam vender. Ainda bem que naquela época não tinha cartão de crédito, porque senão ia ter muitos chefes de família se aborrecendo, né, quando voltasse da véspera, né? Mas o pessoal se reunia para estar ali comprando, né? E as mulheres compravam, como sempre naquela época também as mulheres já compravam, já gostavam de comprar, né? Enquanto os maridos estavam lá, né? Na sinagoga discutindo, elas estavam comprando tecidos e roupas, né? E era uma festa, e também se vendia muitos animais para o abate. Então era uma festa que na realidade tinha perdido o seu sentido, tinha perdido o significado. O significado da libertação do cordeiro, o cordeiro já não estava mais presente. E nesta festa, exatamente neste ano, essa festa estava sendo diferente, porque Jesus tinha chegado ali naquela cidade. Jesus estava ali, e quando Jesus está na festa, tudo é diferente, queridos. Aleluia. As coisas mudam, as coisas começam a acontecer de maneira diferente.
E o interessante é que vinham pessoas de todos esses lugares, e principalmente judeus que estavam em outros lugares, israelitas, o povo hebreu que estavam em outras cidades, eles iam para Jerusalém para sacrificar, para celebrar a Páscoa. E Jesus, ele ali estava também para celebrar a Páscoa, mas ele tinha algo mais importante, muito mais importante do que a celebração da Páscoa. Ele estava ali, e ali nós sabemos que ele tinha um papel muito importante. E no texto que nós lemos, nós escutamos, nós entendemos que além dos povos judeus que estariam indo para aquela cidade, também encontrava-se um grupo de gregos. Os gregos, queridos, eles estavam ali naquela cidade porque provavelmente eles estavam seguindo o judaísmo, eles estavam agora seguindo a religião do Deus verdadeiro, né? Do Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E os gregos, a história registra que eles serviam, eles tinham muitos deuses, eles eram idólatras, eles eram criadores de deuses, eles cultuavam muitos deuses, e além disso também eles adoravam o conhecimento, eles endeusavam o conhecimento, a sabedoria. Os gregos, eles eram pagãos, e eles não encontraram no paganismo, eles não encontraram nos seus muitos deuses a paz, a alegria. Eles queriam mais do que isso, e eles foram buscar naquela religião, no judaísmo, mas no judaísmo também eles não encontraram o que poderia preencher o vazio dos seus corações. Era uma festa, era uma exposição muito grande, que se falava de libertação, que se falava de Deus, mas na realidade as pessoas, elas estavam ali, mas estavam vazias. E por isso que aqueles gregos chegaram para Filipe e para André, primeiramente para Filipe, e pediram: mostre-me Jesus, queremos ver Jesus. Eles queriam encontrar com Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quando o homem encontra com Jesus, o seu vazio é preenchido. Quando o homem encontra com Jesus, as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas inseguranças, elas são resolvidas. O encontro verdadeiro com Jesus, ele traz a resposta, ele alegra o coração, ele muda a vida. E aqueles gregos, eles estavam ali porque eles não tinham encontrado no paganismo a resposta que eles queriam. Eles não tinham encontrado também no judaísmo, não obstante os seus muitos rituais, não obstante toda a beleza daqueles rituais, e talvez até mesmo o capricho e o zelo pela lei com que os judeus seguiam o judaísmo e discutiam a palavra e debatiam, mas eles estavam preocupados, queridos, com a lei, eles estavam preocupados com as instruções humanas, eles estavam preocupados com os rituais, mas eles não estavam preocupados com o Cordeiro, eles não estavam preocupados com Jesus, eles não tinham ainda um encontro com Jesus, eles não tinham ainda encontrado Jesus, eles não tinham ainda encontrado, preenchido o vazio das suas vidas. É verdade, querido, existem muitas pessoas que estão buscando nas religiões a solução dos seus problemas, mas eu quero dizer nesta noite para você que a religião não resolve o teu problema. Eu quero dizer, por mais dedicado que você seja a uma religião, por mais estudioso que você seja sobre as normas, sobre as doutrinas das religiões,
Isso não é o suficiente para preencher aquilo que você precisa. Isso não é suficiente para você ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa se dirigir para Jesus. Você precisa buscar Jesus. Você precisa permitir que Jesus entre no seu coração. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aqueles gregos, eles estavam querendo isso. Eles estavam querendo um encontro verdadeiro com Jesus. Eles ainda não tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus. É por isso que eles chegaram para Filipe e pediram: mostra-nos Jesus, queremos ver Jesus, queremos encontrar com Jesus. E Filipe e André levam eles até Jesus. Agora, o interessante disso tudo, querido, é que quando eles chegam para falar com Jesus, a gente pensa que Jesus iria chegar para eles e iria mostrar. Eles eram estudiosos da cultura, o conhecimento, o berço do conhecimento da cultura estava ali na vida daqueles homens, na nação daqueles homens, né, na Grécia. Então, provavelmente iriam imaginar que Jesus iria falar para ele de uma grandeza de conhecimento, iria expor, né, toda a sabedoria dele para impressionar os judeus, os gregos, né? E ele, como judeu, ele como príncipe, Jesus como um conhecedor, ele iria passar para os gregos para impressioná-los. Talvez eles pensassem isso. E quantas pessoas se enganam quando vão para a casa do Senhor, quando vão buscar, né, ter um encontro com o Senhor, e às vezes se surpreende, porque esse encontro que acontece muitas das vezes não é durante uma pregação com grande conteúdo de conhecimento. Muitas das vezes é um pregador muito humilde, muito simples, um homem comum, um homem que não esbanja conhecimento, mas normalmente é um homem cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas humildes, queridos, quantos homens iletrados, mas cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus, eles conseguem te levar até Jesus. Porque quando alguém quer ter um encontro com Jesus, ele não vai ler a Bíblia, ele não vai buscar através da história, ele não vai buscar através do conhecimento o encontro com Jesus. Quando alguém quer se encontrar com Jesus, sabe o que ele faz? Ele procura um discípulo de Jesus. Foi isso que os gregos fizeram. Eles procuraram quem? Eles procuraram Filipe, eles procuraram André, eles procuraram um discípulo de Jesus. E não tem sido diferente nos dias de hoje. Quando as pessoas querem ver Jesus, sabe o que elas fazem? Elas vão te procurar. Quando as pessoas querem ver Jesus, você é discípulo de Jesus ou você não é discípulo de Jesus? Quem foi que levou os gregos até Jesus? Foram seus discípulos. Foi Filipe, foi André, foram eles que levaram. Queridos, quantas pessoas têm procurado vocês, mas não porque esperam de vocês alguma resposta, mas porque querem ser levados até Jesus. Mas como é que é isso, pastor? Como é que eu posso levar? Filipe estava ali do lado de Jesus, André estava ali do lado de Jesus, não foi difícil para eles. Olha, vem cá que eu vou lhe apresentar Jesus, está aqui Jesus. Como é que eu posso levar as pessoas a Jesus? Sabe como é que você leva as pessoas a Jesus? Com a sua forma de se comportar. Quando as pessoas olham para você e as pessoas querem Jesus, as pessoas vão até você e você demonstra que você tem Jesus. Você apresenta Jesus através da sua conduta íntegra, através do seu comportamento lá no seu local de trabalho, quando todos estão rindo, brincando, contando piadas imorais, você está
ali concentrado no seu trabalho e no seu íntimo, você está buscando o Senhor Jesus, com certeza Jesus vai estar ali para você poder apresentar Ele àquela pessoa que talvez esteja passando por uma dificuldade, que talvez esteja passando por um momento difícil, que talvez estejam como aqueles gregos, estavam com vazio, estavam buscando. Existem pessoas desesperadamente buscando Jesus, buscando respostas para suas vidas, mas não encontram. São pessoas que estão infelizes, queridos. E eu quero dizer para você que não são só pessoas envolvidas com as drogas, com a bebida, com o crime, com o homossexualismo, com os pecados desta terra, não, com pessoas pobres, miseráveis, mendigos, não. Tem muitas pessoas, cumpridores dos seus deveres, pessoas que pagam impostos, pessoas que têm formação superior, pessoas que têm seus empregos, pessoas respeitáveis na sociedade, mas são pessoas vazias. São pessoas que lá no íntimo do seu coração existe um vazio. Sabe por quê? Porque não tem Jesus, não tiveram esse encontro real com Jesus. Eles não tiveram um encontro com Jesus ainda, e eles querem ver Jesus, e eles precisam de Jesus, e muitas das vezes, desesperadamente, eles esperam que você os leve até Jesus. Será que você tem levado? Será que você tem conseguido levar essas pessoas até Jesus? Será que você com o seu comportamento? Será que você com a sua conduta? Será que você com a forma de você encarar os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades? Será que você demonstra que Jesus está ao teu lado? Talvez na hora de você tomar conhecimento do diagnóstico de uma doença, talvez da notícia de um desemprego, talvez da notícia de que um filho está envolvido com as drogas, ou com o homossexualismo, ou com os problemas desta vida, como é que você tem reagido? Você tem Jesus perto de você? Você tem Jesus junto de você? Ah, querido, quando você tem Jesus junto de você, fica mais fácil. André, Felipe, eles estavam tão perto de Jesus que eles puderam falar para os gregos: vem aqui, Jesus, olha, aqui estão os gregos que querem reconhecer Jesus, aqui estão eles. Oh, e Jesus disse para os gregos, Jesus falou sobre a glória dele, a glória de Jesus. Os gregos esperavam que Jesus fosse demonstrar, talvez, sabedoria, conhecimento, mas Jesus falou que se o grão de trigo não caísse na terra e não morresse, ele não iria frutificar. Jesus estava falando da sua morte. Jesus falou para os gregos da sua morte, da sua cruz. E os gregos talvez não tenham a princípio entendido, como muitos de nós não entendemos, porque nós achamos que a glória de Deus, que a glória do Cristo, seria ele assentar-se no trono em Israel, ele ser rei de Israel, ele ser o substituto nato de Davi, e segurar o cetro do poder, e ser um rei como foi Davi, ou como foi Salomão. Mas não, queridos, essa é a glória que os homens veem. Esta é a glória dos homens, mas a glória de Jesus era diferente. A glória de Jesus era a cruz. Ele mostrou para os gregos a cruz. Ele disse para os gregos, ele mostrou que o grão de trigo teria que morrer para dar frutos. E Jesus, ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos, e as pessoas entenderam isso, e as pessoas disseram, porque quando disse que alguém seria levantado, significava que alguém iria ser levantado à cruz. Chegaram até a dizer, não era, mas nós esperamos um Jesus que seria
o Messias, o Eterno, e ele vai ser levantado na cruz, ele vai ter uma morte de cruz. E eles se indignaram disso a princípio. Eles ficaram surpresos quando Jesus apresentou a cruz para eles. Jesus falou da morte, Jesus falou do Calvário, queridos. Esse é o evangelho que Jesus pregou para os gregos, bem diferente do evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, porque o evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de solução dos problemas financeiros, é um evangelho de solução dos problemas de doença, dos problemas familiares, é um evangelho de soluções imediatas, de soluções instantâneas. Mas Jesus estava apresentando a sua morte. Jesus estava apresentando o evangelho da cruz. Jesus estava apresentando o Calvário para aqueles gregos. Querido, a glória de Jesus era diferente da glória dos homens. A glória dos homens era o bem-estar momentâneo, era a satisfação dos seus prazeres instantâneos. Mas a glória de Deus, a glória que Jesus apresentava para aqueles gregos, era a sua morte. Era a sua morte. E as pessoas que ali estavam não entendiam porque Jesus iria vir para reinar e agora ele estaria dizendo que iria morrer de morte de cruz. E assim aconteceu. Jesus, ele morreu realmente. E foi naqueles dias, foi na semana da Páscoa, Jesus foi crucificado. E ele foi sepultado. E quando Jesus foi sepultado, com certeza o seu arqui-inimigo, Satanás, achou que tinha sido vitorioso. Muitos dos seus discípulos desistiram, largaram, voltaram, largaram o ministério. 3 anos de curas, de milagres, de pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, 3 anos. E agora o nosso Jesus, o nosso líder, ele está embaixo da terra. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, mas ao terceiro dia, quando Satanás estava lá no inferno comemorando, eis que de repente Jesus se levanta da sepultura. Ele vence a morte. Essa era a glória de Deus. Oh, Jesus estava dando um golpe mortal. Jesus caminhava com passos fortes. Jesus estava vencendo, ao invés de Satanás ter vencido. Satanás estava sendo derrotado e a justiça estava vindo sobre o príncipe desta terra. Satanás estava sendo derrotado por Jesus. Oh, esta era a glória de Deus. Primeiro, querido, é o Calvário. Primeiro é o sacrifício. Primeiro é o sofrimento. Não existe evangelho sem Calvário. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem crucificar o velho homem, sem crucificar os desejos da carne, sem crucificar a vida que as pessoas muitas das vezes levam. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, as pessoas vão olhar para você. Talvez os teus familiares, agora você é crente, você vai ir domingo para a igreja, vai, você vai entregar 10% do teu salário ao pastor, vai. Essa é a visão que as pessoas têm. Talvez os seus familiares vão dizer: olha, poxa vida, você não é mais bem-vindo aqui na minha casa. Você não vai mais ser bem recebido nas festas, nas chopadas, nas churrascadas, onde rola bebida. Não, querido. Você vai atrair para você, muitas das vezes, olhares
mais de recriminações. Talvez você seja discriminado pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios amigos. Isso é um evangelho de cruz, de sacrifício, de lutas, de dificuldades. Você vai negar a sua carne, os desejos que você tinha de realizar coisas que agora você, como servo de Deus, sabe que não deve, que não vai fazer mais. Você vai crucificar a sua carne. Quando a sua carne quiser, desejar, sabe, desejar aquilo que você sabe que você não pode, que você não deve, você vai crucificar. Não existe evangelho sem cruz, sem calvário, sem crucificação. Mas também eu quero dizer para você que assim como o filho do homem, ele desceu a sepultura, mas ele não ficou apenas para a sepultura. Teve o primeiro, o segundo e ao terceiro dia que ressuscitou. Foi no céu e na terra. Talvez, querido, o seu calvário, talvez a sua crucificação, talvez a sua sepultura vai durar um mês, 2, 3, mas ele vai passar. Aleluia. Ele vai passar. O seu calvário vai passar. Aleluia. Talvez esta noite tenham pessoas que estejam passando pelo calvário. Talvez esta noite tenham pessoas que estejam crucificando a sua carne. Talvez esta noite tenha pessoas que estejam lutando. E eu quero dizer para você nesta noite que ser servo do Senhor, eu quero dizer para você esta noite que ser salvo e remido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo depende de luta, depende de esforço. O apóstolo Paulo, ele falou sobre um combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia. Esta agora receber a coroa da justiça que está preparada não só para os apóstolos, mas para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão aguardando Jesus? Aleluia. Esta igreja é uma igreja que aprende a aguardar a vinda do Senhor Jesus, aleluia, porque Ele prometeu e Ele vai voltar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este era o encontro que os gregos estavam tendo com Jesus. Jesus estava apresentando a eles o Calvário, estava apresentando a eles a sua morte, aleluia. E Jesus morreu, ele cumpriu aquilo que ele deveria cumprir, e ele ressuscitou, e todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, e hoje ele reina. Ele tem um nome que é sobre todo nome, ele tem o poder, aleluia. E eu quero dizer para você que as lutas e as dificuldades que você talvez tenha que passar no início da sua jornada, no início da sua caminhada, eu quero dizer que vale a pena. Sabe por quê? Porque você vai preencher esse vazio do seu coração, e você vai passar a ser um vencedor. E como o apóstolo Paulo disse, mais do que vencedor, aleluia, aleluia. Você vai vencer as lutas, as dificuldades desta vida. Oh, aleluia. E quando a gente fala de Jesus, sabe, quando a gente fala sobre o encontro com Jesus, eu quero dizer para você que não adianta você tentar entender nos livros ou na filosofia, na ciência, no conhecimento. Os gregos tentaram e não conseguiram. Esse encontro com Jesus é diferente. Esse encontro com Jesus é pelo ouvir e pelo ouvir a palavra do Senhor. Não adianta, querido, não é o pastor que lhe convence, por mais contundente que seja a mensagem, por mais inspirada que seja a mensagem, mas não é o argumento humano que faz você entender que você precisa de Jesus e que faz você ter esse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele nasce dentro do teu íntimo, dentro do teu coração, quando você permite, quando você abre o seu coração. Naquela festa, naquele dia, existia ali 3 grupos de pessoas. Nós lemos sobre 3 grupos de pessoas. Eu não sei se vocês perceberam durante a leitura
nós falamos daqueles que ali estavam, como os gregos, que precisavam de Jesus, que queriam Jesus. Eles abriram mão da sua cultura, da sua religião, né? do seu início, do seu tradicionalismo. Talvez seus pais, né, que foram criados, talvez você diga, mas eu fui criado nessa religião, eu vou ter que abrir mão disso tudo. Querido, quando você tem encontro com Jesus, você abre mão de tudo, você abre mão da cultura, da sua família, do tradicionalismo. E aqueles gregos, eles abriram mão de tudo, porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E para eles, queridos, eles tiveram que abrir mão da sua forma de viver, eles tiveram que abrir mão da cultura. Talvez eles até tenham sido interpretados pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas gregos, olhando, e agora vocês entram no judaísmo, e depois do judaísmo vocês mergulham no cristianismo. Olha, isso para os gregos o que significava. Eles abriram mão de muitos dos seus conceitos, de muitas das suas tradições, e para seguir Jesus nós temos que abrir mão dos nossos conceitos, das nossas tradições, da cultura, da nossa família, de muitas coisas, porque compensa, vale a pena você abrir mão disso tudo. E existem pessoas que têm, sabe, um encontro com Jesus, eles deixam tudo e vão seguir Jesus. Nós vimos que vários dos discípulos, quando tiveram encontro com Jesus, deixaram tudo e foram seguir Jesus, e seguiram Jesus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente deixa tudo, a gente larga tudo. Vale a pena, querido, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. E ali, sabe, existia esse tipo de pessoas. Era um grupo de pessoas que largavam tudo e estavam ali fiéis ao Senhor Jesus. Pessoas que caminharam, não obstante até alguns momentos de dificuldades e de fraqueza, mas que caminharam com Jesus, e que depois que Jesus foi ao Calvário, permaneceram, se reuniram, aguardaram Jesus, aguardaram o terceiro dia. E depois Jesus volta e Jesus manda que eles vão até Jerusalém, que eles permaneçam ali até que eles sejam revestidos, e eles obedecem ao Senhor. E muitos saem dali e se tornam pregadores, e são perseguidos pelos judeus, são perseguidos pelos romanos, mas continuam fiéis. A história registra que muitos deles pagaram um alto preço, até com suas próprias vidas, mas largaram tudo e seguiram a esse Jesus. Sabe por quê? Porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Eles não se importaram com seus familiares, com o que as pessoas iam pensar. Eles abriram mão de tudo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que mais vale a alma de um homem do que o mundo todo, porque o Senhor Jesus disse isso, não é? Que é mais importante você ganhar e salvar a sua alma do que você ganhar o mundo todo. E existia esse grupo de pessoas que estavam ali nesse dia, e talvez hoje aqui exista também os três grupos que estavam lá na festa, na festa de Pentecoste. Talvez existam esses três grupos aqui esta noite. Eu acredito que sim, existam esses três grupos aqui esta noite. Pessoas que abandonaram o primeiro grupo, que é composto da maioria de pessoas que tiveram a experiência, pessoas que tiveram um encontro com esse Jesus, pessoas que experimentaram a cruz, o Calvário, crucificaram as suas vidas e hoje são vitoriosos em Cristo Jesus. Hoje sabem que são salvos e remidos e lavados pelo sangue de Jesus e esperam a vinda do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existia um outro grupo que ali estava. Existia um grupo que não queria Jesus. Existia um grupo que eles não acreditavam. O texto relata que eles não criam. Mesmo vendo os sinais, eles não criam. Mesmo vendo Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando os mortos, mesmo vendo
Jesus indo para a cruz do Calvário, mas eles não queriam Jesus. Existem pessoas hoje que não querem Jesus. Existem pessoas hoje que preferem viver a sua vida de pecado, achando que estão certos. São pessoas que vivem miseravelmente, são pessoas que se debruçam sobre a infelicidade e mergulham fundo nesse mundo de pecado e não querem saber de Jesus e criticam e para eles isso é coisa de povinho, de gentinha, de pessoas caudas, de bobos que são iludidos pelos pastores. É assim que eles veem. É um grupo de pessoas, eles acham que são sábios, que conhecem tudo, que vão viver e vão se desfrutar, vão desfrutar dos prazeres deste mundo, mas de vez em quando tem um que mete uma bala na cabeça, ou são vítimas de uma overdose, ou acabam com as suas vidas repentinamente, porque eles não reconhecem que Jesus Cristo é aquele que pode trazer a solução para todos os problemas. Eles insistem em estar longe de Deus, eles são ateus, eles se distanciam de Deus. Esse é o segundo grupo. São pessoas que realmente não querem Jesus. São pessoas que realmente preferem viver a vida e arcar com as consequências. Mas ainda bem que existe, voltando a falar do primeiro grupo de pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus, e eu falava que não são só os drogados, os bêbados, os infelizes, os marginais, os marginalizados, os que vivem na margem da infelicidade, da pobreza. Não são só esses que buscam Jesus, que querem um encontro, que têm esse encontro com Jesus. Não são só esses. Até porque não é só a luta, a dificuldade que leva a pessoa a Jesus, mas existem pessoas que hoje têm tido encontro com Jesus. Para vocês terem uma ideia, o Kremlin, o palácio onde saíram as ideias comunistas, onde o ateísmo foi pregado com tanta veemência, e hoje a gente tem o conhecimento que as portas do Kremlin foram abertas e pastores têm feito campanhas e milhares de pessoas têm aceitado a Jesus. Pessoas na Rússia estão tendo um encontro com Jesus. Aleluia. São pessoas que estão fazendo parte desse primeiro grupo que eu falei, de pessoas que não importam, são pessoas que abandonam a sua cultura, que abandonam as teorias dos seus países, dos seus povos, e tem um encontro verdadeiro com Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, querido, olha, é algo tão maravilhoso e tão feliz, e a vida passa a ter um outro sentido quando nós temos esse encontro com Jesus. E muitos comunistas estão tendo esse encontro com Jesus, aonde iria imaginar que um país comunista iria ter as suas portas abertas. Mas sabe por quê, querido? Sabe por que isso acontece? É porque os evangelhos estão organizados. Não é por isso, não. Sabe por quê? É porque Jesus foi levantado. É porque ele deu a sua vida. Ele morreu pelos comunistas também. Ele morreu pelos bêbados, pelos alcoólatras, ele morreu pelos drogados, ele morreu pelos ladrões, pelos marginais, ele morreu por nós, ele morreu por todos nós. E quando ele foi levado à cruz, por isso que ele mostrou a sua glória, a glória do Filho de Deus estava na cruz do Calvário, aleluia. Quando ele ali estava cumprindo o que ele deveria cumprir. Mas eu falava de 3 grupos, e qual é o terceiro grupo? Esse terceiro grupo, ele está em todos os lugares, querido.
hoje. Ele estava lá no dia de Pentecostes, eles estavam lá no dia de Pentecostes, eles estavam lá no dia da celebração da Páscoa, eles estão em todos os lugares. O texto que nós lemos diz que as pessoas viram os milagres acontecendo, as pessoas criam no Filho de Deus, eles viram que Jesus era o Filho de Deus. Alguns líderes, até mesmo alguns fariseus, alguns príncipes, eles viram, alguns oficiais romanos, eles viram que Jesus era o Filho de Deus, a ponto deles alegarem verdadeiramente que este homem era o Filho de Deus. Mas eles preferiram ficar com a glória deste mundo. Sabe por quê? Porque eles tiveram medo. Eles tiveram medo dos principais da sinagoga, aqueles que pertenciam às seitas daquela época, ao farisaísmo, né? E eles, aquele grupo de pessoas, né, que seguiam o judaísmo, eles preferiram que a tradição dos seus povos, eles não quiseram romper com as tradições, eles amaram mais as posições. Tem muitas pessoas que estão amando as suas posições e não querem largar por Jesus. O que vão dizer de mim? Amanhã eu pego uma Bíblia e boto embaixo do braço e vou para a igreja, eu vou encontrar com as pessoas vão me ver. E querido, e tem pessoas que passam por isso. E às vezes quando eles são indagados, você é crente agora? Não, eu sou crente, mas eu não sou crente, né? Eu sou aquele crente que, querido, você é crente. Não existe meio crente. Ou você crê, ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você crê que Ele é o teu Salvador, aleluia, ou você vai se envergonhar dele. O cristão não tem que se envergonhar, ele não tem que se preocupar se aquele grupo que ele pertencia agora, ele não vai ser mais bem-vindo, ele não vai ser mais bem recebido. Não interessa. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia relata de um homem que uma vez queria ver Jesus. Sabe o que ele fez? Ele subiu numa figueira. Mas ele era um homem importante, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem que tinha uma postura, uma posição perante a sociedade. Mas ele queria ver Jesus. Oh, querido, e quando a pessoa quer ver Jesus, a pessoa não se importa. E a Bíblia diz que ele subiu. Imagina, Jesus está passando, aquele homem todo bem arrumado, né? A gente diria que hoje, né? Todo engravatado, todo bem arrumado. Ele pega e Jesus está passando na rua principal, quem sabe, rua principal de Rio das Ostras, talvez Jesus passando assim na Amaral Peixoto, cheio de gente. Ele é um homem importante, um fiscal, uma pessoa que trabalha na Receita, na Secretaria de Fazenda aqui do município, conhecido por todo mundo, e de repente ele quer ver Jesus. Jesus está passando, mas existe uma multidão, ele não consegue enxergar Jesus porque ele é baixinho. O problema é baixinho, né? Ainda bem que aqui na igreja, né, não tem mais baixinho, né? Todo mundo aqui, quando aceita Jesus, cresce, aleluia. Ele era baixinho, né? Ele não conseguia ver Jesus. E ele todo engravatado, ele sobe na árvore, né? Ele subiu na árvore e ele ficou em cima da árvore. Imagina as pessoas passando, vendo aquele camarada todo engravatado, todo aleluia, bem arrumado em cima da árvore. Sabe por que ele queria ver Jesus? E quando o camarada quer ver Jesus, ele não quer saber se estão recriminando ele. É possível que tenha gente, esse camarada em cima, olha só. Bem que eu via, o terno dele é preto e a gravata é vermelha. Eu percebi esse detalhe. É por isso que ele está em cima da árvore. Não, ele está em cima da árvore porque ele quer ver Jesus. Ele está em cima da árvore, não é por causa disso, não. Ele está em cima da árvore, sabe por quê? Ele quer ter um encontro com Jesus. E quando a pessoa quer ter um encontro com Jesus, a pessoa sobe na árvore, a pessoa faz qualquer coisa porque ele quer Jesus. Ele quer Jesus, ele abre mão, sabe? Ele abre mão, sabe, dos conceitos humanos, da sua aparência, né?
ele abriu mão, e a Bíblia diz que Jesus falou para ele: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje tu vem estar na tua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu gostoso. Receber Jesus é receber gostoso, Jesus. Oh, aleluia. Oh, quando você tem um encontro com Jesus, você não quer saber, você não está preocupado com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você. Se o teu amigo lá no teu trabalho, na tua faculdade, vai chegar e vai dizer: você agora pertence a uma igreja, você agora é Bíblia, você agora, olha, eu sou lavado no meio do sangue de Jesus. Eu não estou preocupado com o que você está falando, sabe por quê? Porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Os meus problemas, os meus vazios, aquilo que você não podia resolver, que você não pode resolver, Jesus resolveu para mim. Aleluia. Oh, como é gostoso ter um encontro com Jesus. Vamos ficar de pé, e vamos estar adorando o Senhor. Oh, eu não sei qual grupo de pessoas você está incluído. Se você já teve um encontro com Jesus, se você não quer Jesus mesmo, ou se você talvez esteja rejeitando, talvez pela expressão, talvez pelo medo, ou talvez porque você ama mais, sabe, as coisas deste mundo. Mas eu quero dizer para você, querido, nesta noite, que se você tiver um encontro com Jesus, oh, aleluia, talvez você fique com medo de sair daí do teu lugar e vir aqui. Talvez você diga: mas pastor, eu vou ter que ir até aí na frente, é difícil eu caminhar e sair daqui do meu lugar e ir até aí à frente para declarar Jesus como Salvador da minha vida. Isso é complicado, querido. Talvez você encontre uma barreira. Aquelas pessoas encontraram uma barreira e eles tiveram dificuldade de vencer a barreira porque eles amaram mais a glória deste mundo, eles amaram mais estar bem com os amigos, tá? Eu quero dizer para você nesta noite, você que ainda não teve esse encontro gostoso com Jesus, você que ainda não caminhou para Jesus, você que ainda não abraçou Jesus, eu quero te convidar para vir aqui. Eu vou estar orando por você. Eu quero estar orando por você. Eu sei que esse encontro que você está tendo aqui vem, aleluia, que encontro gostoso com Jesus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter um encontro com Jesus? Venha. Não fique preocupado com o que os outros vão falar de você, com o que as pessoas vão pensar de você. Talvez você diga: mas eu tenho uma religião. Mas eu quero dizer para você que religião todos têm, mas religião não resolve os nossos problemas. Só Jesus resolve os nossos problemas. Aleluia. Esse jovem veio porque ele sabe que só Jesus pode resolver o problema dele. Aleluia. Jesus pode resolver o teu problema também, querido. Levante a sua mão. Eu sei que talvez você já até frequentou a igreja, você até tem uma igreja, mas tem uma religião. Mas será que você tem Jesus no seu coração? Será que você já teve esse encontro com Jesus? Quem já teve esse encontro com Jesus? Levante a mão. Quem já teve? Só quem teve. Só quem teve encontro com Jesus. Oh, querido, você que não pôde levantar a sua mão, você está fazendo o que aí? Vamos romper com essa barreira, querido. Vamos romper com esse medo, com essa preocupação. É difícil, sim. Eu sei que é difícil. Eu sei que é uma luta muito grande, sabe? É sair daí do lugar e vir aqui à frente. Mas faça como esse jovem. Tenha essa coragem. Venha ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Tem aqui mais um. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: mas esse jovem